Eu vou explicar o que a gente fez até agora, porque é tudo novo para vocês, né? Vocês nunca viram nada igual. Essa cerimônia que eu fiz, né? Antes do Parikama, né? Antes de fechar o altar, ela é feita há milênios na Índia, né? A cerimônia milenar. Então, por que a gente faz essa cerimônia? Né? É uma forma de servir Deus. Está nas Escrituras isso. Então, por que a gente faz isso? Para deixar Deus feliz. Ele deixou para nós, deixa eu colocar aqui que é melhor. Ele deixou para nós algumas práticas para nós fazermos, para satisfazer Deus. Na verdade, a nossa filosofia, tudo que a gente faz aqui no templo, ou quem está em casa, tem uma prática diária, como nós podemos deixá-lo feliz? E uma das formas dessa cerimônia, a gente ofereceu para Deus, não sei se vocês viram, mas eu comecei a oferecer incenso. Né? O incenso para quê? Para agradar o olfato de Deus. Tudo que a gente tem, Deus também tem. Na verdade, nós temos porque Ele tem. Né? Então, para agradar Ele, então a gente coloca um incenso, né? E eu faço lá os movimentos, né, circulares, tal, tem todo um padrão, tantos no pé, tantos no peito, mas isso aí tem o porquê de cada coisa, mas a gente não tem que ficar preso em coisas minuciosas. Por que disso? O ser humano ele é muito curioso, né? Ele normalmente, em vez de focar no que é real, no que é importante, ele fica focando na superfície, né? Ele nunca vai no centro, né? Então, tem o porquê de quantas voltas fazer, quanto faz isso, quanto faz aquilo, mas não é o foco. O foco é oferecer incenso para Deus sentir o aroma, que é gostoso. Agora a gente acostumou, né? Mas quando acende assim, a gente acha gostoso, né? E não é qualquer incenso que você compra aí também na rua que é feito de carvão e tal, né? Um incenso que vem da Índia, especial, né? Para quê? Para agradar a Deus. A gente faz tudo do melhor. Se a pessoa não tem como fazer, acende qualquer um, mas né, se você pode agradar a Deus de uma forma melhor. Aí depois do incenso, eu peguei uma conchinha pequenininha, né? Eu coloquei água, coloquei perfume, para quê? Para banhar Deus. Então, eu estava mentalmente banhando Deus, depois os gurus, tem toda a sequência. Depois vocês. Tudo que vai para Deus veio para vocês depois. Não sei se vocês viram que eu virei. Né? Por quê? Porque a fortuna espiritual vem, primeiro é Deus. Se a gente provar o que é remanescente de Deus, isso vem na forma de fortuna espiritual. Da mesma forma que a comida, quando a gente daqui a pouco a gente vai comer. Né? Então, primeiro foi Deus aprovar, depois vem para a gente. Isso traz fortuna espiritual para a gente. Não tem nada, qualquer serviço a Deus na nossa linha não vai te trazer nada material. Não te traz nada material o serviço a Deus. O serviço a Deus, ele vai te dar o que para você? Mais fé nele. Ele vai te dar mais serviço a ele. E ele vai te dar também o conhecimento pleno. Né? As pessoas falam, qual é a verdade? Nós não somos religiosos. Nós somos buscadores da verdade. Deixa eu ligar aqui o canal do YouTube que eu acabei esquecendo. Aí o pessoal está esperando. E eu já estou falando. Se vocês tiverem alguma pergunta durante a aula, pode interromper a qualquer momento, tá? Não precisa eu parar de falar para vocês perguntarem. Então, como eu estava falando, tudo que a gente faz aqui no templo é para agradar a Deus. E aí, então, eu estava dando banho em Deus, né? Depois do banho, né, a gente fica molhado. Aí tem o lencinho, não sei se vocês viram também. Eu sequei Deus com o lencinho, tudo mentalmente, claro, né? E depois disso, aí eu acendi o que? O fogo. O fogo, hoje está calor, né? Hoje não precisa ver, mas, na verdade, o fogo, ele atrai a nossa visão. O fogo é algo que atrai a gente. Então também é para agradar a visão de Deus, o fogo. Depois do fogo, a flor. A flor, além de ser bonita, ela tem o aroma. Né? E Deus tem a potência do olfato dele, é algo extremamente mais elevado que nós. Se a gente acha que a gente tem um olfato bom, que a gente enxerga bem, que a gente tem as qualidades, né, essas qualidades, Deus é infinitamente superior
em termos de quantidade e de qualidade. As pessoas se acham bonitas, né? Tem gente que se acha, né? O máximo. Imagina, você é horroroso perto de Deus. A beleza de Deus não só externa, mas interna. Nós não somos nada. Deus é Deus, né? Então, depois do fogo eu ofereço a flor. Depois da flor eu ofereci um abano, não sei se vocês viram, branco, né? E aquele abano é feito com o rabo de um animal na Índia. Ele é um boi com o rabo branco. Se você jogar iaque, né? Chama iaque com Y. Você vai ver, tem lá o boi com o rabo branco. Então a gente faz, também coloca o perfume nesse rabo. E depois eu termino com abanando ele com penas de pavão. Né? São feitos com pena de pavão aquele abano. Né? E para terminar a cerimônia, eu toco a concha 4 vezes. Né? Aí eu falo que a cerimônia acabou. Eu anuncio que a cerimônia acabou. E tudo isso vocês estão ganhando a fortuna espiritual. Além do que vocês ainda estão ou cantando, que não foi o caso hoje, vocês não conseguiram, né? Mas vocês escutaram. E escutar os nomes de Deus, as glórias dele, se você ler a tradução, depois, se vocês quiserem, eu passo um PDF para vocês, né? Com a tradução do português, né? Então, além do que, o som também, escutar falar de Deus, escutar os nomes de Deus, isso daí é a segunda coisa que Deus mais gosta. Deus, ele deixou 64 práticas devocionais. Tem 64 coisas que ele gosta que a gente faça para ele. Isso é servir Deus. Todo o resto é da nossa mente. Se não está nas 64 práticas, é da nossa mente. Então, o que é da nossa mente não é servir Deus. Né? Então ele deixou 64, mas as 64 tem 9 principais. Das 9 principais tem 2 principais. E das 2 principais tem a principal. O que Deus mais gosta que nós façamos para deixar ele feliz? Falar dele. Divulgar sobre ele. O primeiro guru lá que fundou a nossa missão em 1941, ele falou, o mundo não precisa de nada. O mundo não tem falta de comida, o mundo não tem falta de nada, o mundo tem falta de Deus. O ser humano, principalmente hoje, ele falou isso há muitos anos atrás, o ser humano não tem Deus. Ele não quer saber de Deus, ele só pensa em Deus quando ele está doente, quando ele está com alguma dificuldade. E tem muitos que nem assim não pensam em Deus, nem na dificuldade. Então, a pessoa fala, mas tem muita gente passando fome. Tem, claro que tem. No mundo, isso é uma das propagandas políticas, né? Vamos acabar com a fome e tal, né? Mas se você for ver no CEAGESP, toneladas de comida são jogadas fora. Comida boa, não é comida ruim, não. Numa feira livre, toneladas de comida são jogadas fora. E por que tem gente passando fome se tem comida sendo jogada fora? Será que nunca ninguém pensou isso na vida? Por que tem gente passando fome se tem toneladas? Como eu falei, não é comida ruim, não. Vai numa feira livre, no final da feira, tem muita coisa boa lá que você pode comer. E no CEAGESP, então, né, que é um centro gigante. Então, por que a pessoa passa fome? É o karma. Depois eu vou falar mais sobre karma. Né? Então, a gente faz tudo para deixar o quê? Deus feliz. E a prática que ele gosta mais é falar sobre ele. Outra prática que ele gosta mais, falar sobre ele ou falar os nomes dele. O católico, né, ele reza, não sei o evangélico, porque eu nunca frequentei a parte evangélica, mas a minha família era católica, né, muito católica. Então, o que é o Pai Nosso? Como começa o Pai Nosso? Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo. E as nossas escrituras falam, não tem diferença entre Deus e o nome dele. Ele fala isso. Não tem diferença entre ele e a estátua dele. Não é só a estátua que está lá. Por isso que tem algumas linhas aí que o pessoal fala, vocês são, como que eles falam? Vocês são... Tem um termo que eles usam, né? Que nós somos, a gente faz idolatria. Adoradores de imagens. Nós não adoramos a imagem, porque na nossa fé Deus está lá. Não é a imagem dele. Na nossa fé ele está lá, as escrituras falam. Inclusive é feita uma instalação. A gente pede para Deus entrar na deidade com um monte de mantras,
né, com um monte de mantras, e coloca a folhinha de tulsi no pé de Deus, e tem um monte de ritual. E a gente tem fé, as escrituras falam que ele entra. Ele está habitando aquela imagem, não é idolatria. E também tem uma aula de um mestre espiritual que ele fala: idolatria é aquele que pede algo para a estátua querendo algum material em troca. Nós não estamos fazendo idolatria, eu não estou pedindo nada para Deus. Quando eu faço a cerimônia, eu não estou pedindo, eu não tenho uma listinha antes e depois. Ó, Deus, eu estou precisando disso. Normalmente, tem muitas religiões, né? A pessoa tem uma lista, antes e depois. Alguns falam, né? Aí tem uma lista, a lista é infinita, né? Eu conheço pessoas que ele reza para 40, 50 pessoas, né? E aí ele faz a lista, ele lê, depois ele fala: ó, agora eu vou rezar, Deus. E no final ele reforça de novo, fala: ó, Deus, é essa pessoa, é essa pessoa, é essa pessoa, é essa pessoa. É o que eu estava falando no início, né? Sempre tem uma barganha. Eu faço, mas eu quero algo em troca. Então a gente não tem essa barganha. A nossa linha não tem essa barganha. Não é idolatria, porque primeiro que eu não estou adorando uma estátua, e nem uma pedra, e nem uma planta. É como eu expliquei, é a alma que está lá, né? E em segundo lugar, que a gente não pede nada. Tem uma história na escritura de um devoto puro. Devoto puro é aquele que serve Deus 24 horas por dia sem querer nada em troca. É incondicional. E aí ele fez lá, tem um passatempo, né, com Deus, quando ele veio para a Terra, e ele conviveu com Deus uma certa fase da vida dele. E aí ele virou e Deus falou assim: peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Imagina para nós, se Deus aparecer e falar: peça o que você quiser. Cada um já fez uma listinha aí, mas é só um pedido, né? Peça o que você quiser. E aí ele falou: não, não quero nada. Aí Deus insistiu e falou: peça o que você quiser, eu lhe darei. Sabe o que ele pediu para Deus? Ele falou: então eu peço para eu nunca ter o desejo de pedir nada. Foi isso que um devoto puro pediu para Deus. Eu peço para nunca ter o desejo de pedir, eu não quero pedir nada. Me dê essa bênção, de eu nunca pedir nada. E aquele que compreende, por que a gente não pede nada? Porque os gurus estão falando, as escrituras estão falando, né? E a gente compreendeu de certa forma, pelo menos no intelecto, na inteligência, né? A gente compreendeu que tudo que nós temos na nossa vida é perfeito. A tua vida é perfeita, a minha vida é perfeita, a vida delas é perfeita. Mas eu tirei 0 na prova, não interessa. É perfeito. É perfeito. Mas eu estou doente, né? Mas aí que tá, tem que ter um nível de evolução espiritual, né? Mas eu estou doente, mas a doença é perfeita para você. Mas como pode ser perfeita uma doença? A pessoa sofrer é perfeito? Sim. Por que alguns sofrem e outros não? Por que tem essa diferença de sofrimento? Será que alguém já perguntou isso na vida? Existem 3 perguntas que a gente tem que fazer na vida. É o que eu estava falando com a Ailton, a esposa dele. Eu esqueci o nome dela. Márcia. A Márcia eu não vou esquecer porque é o nome da minha esposa. Então, só se eu começar a ficar com demência mental. Aí, se eu esquecer, né? Então a Ailton e a Márcia eu já decorei. Ele é Natan? Isso. Natan também. Então só falta as duas. Tem 2 que têm o mesmo nome, mas até o final da hora eu decoro. Então, o que acontece, né? Fugiu o que eu estava falando, olha só. Você estava falando por que a pessoa tem uma doença. Ah, tá. É o karma. O que é o karma, né? Todo mundo fala karma. Karma é uma palavra hoje muito comum, né? Principalmente por causa do Allan Kardec, que distribuiu, né? O Brasil é o país mais kardecista do mundo, né? Então, karma é ação e reação. É a terceira lei de Newton. Nós devem ter estudado há pouco tempo isso, né? Para mim faz muito tempo que eu estudei. Mas a terceira lei de Newton, né? Física, agora nós vamos entrar em física, né? Qual que é a terceira lei de Newton? Né? Chamada oral. A terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação tem sua reação no sentido oposto com a mesma intensidade. Se eu bater aqui no chão, a mesma força que eu apliquei aqui veio de encontro à minha mão. Essa é a lei do karma. Se você faz alguém ficar triste, você vai ter a tristeza. A reação vem. Se você deixar alguém feliz, você vai ter felicidade. A reação vem na mesma intensidade. Quanto mais você deixar as pessoas felizes, mais, pessoas não, qualquer entidade viva,
Quanto mais você deixar qualquer entidade viva feliz, mais felicidade você vai ter na próxima vida. Não é para essa vida, é para a próxima. O que a gente está cumprindo agora está relacionado com a vida anterior, com as vidas anteriores. E o que a gente está fazendo nessa vida vai ser para as próximas vidas. Porque o karma ele não é em uma vida só. A gente não aguentaria em uma vida só cumprir todo o nosso karma. Então vai diluindo. Quem que prepara isso? Não é Deus. A gente fala Deus, né? Mas Deus tem os assessores. Né? Quem teve uma empresa, trabalhou na empresa, sabe que o presidente da empresa, ele não vai olhar no ponto lá se o funcionário faltou, né? Se está bem limpo o banheiro, se tem papel higiênico no banheiro. Ele tem os encarregados, né? Como o presidente da república, e Deus é a mesma coisa. Né? Na verdade, nós somos assim porque Deus é assim. Ele tem os assessores dele, que são semideuses. São semideuses, né? Shiva, Ganesha, Durga, Kali, né? Vários e vários. Tem 33 milhões de semideuses. 33 milhões de semideuses. Por isso que a gente não adora semideus. Como é que a gente vai adorar semideus? Não dá para adorar 33 milhões. Então a gente adora a Deus, que é a raiz da árvore. Se você quer regar a árvore, você não tem que ir de folha em folha, nem de galho em galho. Você tem que regar a raiz. E aí a raiz nutre tudo. Outro exemplo que é dado é quando você come alimento. Tem muita gente enganando por aí, né? Muita gente enganando por aí. Você quer um cabelo bonito? Coloque a vitamina no cabelo. Não é bem assim, né? A nutrição vem da boca. Você come, você digere, né? O estômago solta o ácido clorídrico e tal. Depois vai para o intestino delgado, ele absorve. Aí você vai ter um cabelo bonito. Você vai ter a pele bonita. Você vai ter saúde. Não é externo, né? Então, você regando a folha, a raiz da árvore, toda a árvore se nutre. Então, da mesma forma, a gente não adora semideuses, Shiva, Ganesha, Durga, Kali, o Senhor Brahma. Por quê? Porque eles ficam felizes quando a gente serve Deus. Porque todo mundo é servo de Deus. Todo mundo é servo de Deus. Então, na verdade, é como eu estava falando, a lei do karma, ação e reação. Né? Você deixa alguém triste, você vai ser triste. Você deixa alguém... Por que tem pessoas que sofrem tanto? Você fala, poxa, se a pessoa não acredita em reencarnação, explica então por que um sofre e o outro não. Qual a religião que explica? Por que um sofre e o outro não? Por que a pessoa perde um filho, o outro não perde? A pessoa tem 90 anos, ela tem uma vida materialmente boa e o outro já nasce doente. O outro nasce sem o que comer. O outro compra lá os móveis nessas lojas aí que vendem 60 vezes, sei lá. E aí vem uma enchente e leva tudo, e perde tudo, a casa, perde a família. Por que isso? Então Deus não é justo. Se não existe reencarnação, a pessoa não acredita, né? Não, então por que uma criança nasce sofrendo? No ventre da mãe tem cirurgia já. A criança opera dentro do ventre da mãe, ela nem apareceu ainda. É o karma. Mas, coitado, ninguém é coitado. Ninguém é coitado. O que está sofrendo, ele não é coitado. Porque a gente está vendo ele não como corpo, como alma. O que aquela alma no corpo anterior ela fez para estar sofrendo desse jeito? Tudo tem uma explicação. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então a lei do karma é isso. Você deixa alguém feliz, você será feliz na próxima vida. Se deixar alguém triste, você vai ser triste. Mas como a gente no dia a dia, a gente faz tanto alguém feliz como alguém triste, a gente tem essa intercalada. Um tem problema de saúde, mas tem dinheiro. O outro tem dinheiro, o outro não tem dinheiro, mas tem a saúde boa. Tem uns que tem os dois ruins, os outros têm os dois bons. E aí tem problema de relacionamento, ou problema com droga, ou enfim. Existem 3 tipos de misérias materiais para a gente cumprir nosso karma. Isso tudo que eu estou falando eu não estou inventando, está nas escrituras. Está tudo nas escrituras. Né? Então, existem 3 tipos de formas que Deus criou para a gente cumprir o nosso sofrimento, o que a gente causou nos outros. Para a gente pagar o que a gente fez de errado. E quais são elas? São as 3 misérias materiais. A primeira delas, doença física ou mental.
pessoa que está sofrendo com doença física e mental, ela fez algo para as outras almas, não para as almas, mas para o corpo que as almas estavam, e aí ela está cumprindo, uns mais, outros menos. Qual outro tipo de sofrimento que você pode ter? Fenômenos da natureza, enchente, maremoto, terremoto, muito calor, muito frio, nada é por acaso. Você mora num lugar que faz menos 20 graus, como o Canadá. Eu tinha uma conhecida minha que ela ficou em depressão e saiu do Canadá, porque praticamente ela estava lá no gelo 9 meses por ano. E aí ela estava na casa dela, passava um urso assim na janela. Não podia nem sair de casa, aí tem depressão. Né? Por quê? É o karma. Mas ela saiu de lá, então o karma era um período, ela sofreu aquilo lá e ela saiu de lá. Tem pessoas que ficam a vida inteira lá. Então, fenômenos na natureza é outro tipo de sofrimento. E qual outro tipo de sofrimento que nós podemos ter? Outras entidades vivas. Vírus, bactéria, fungo, ácaro. Nós vimos aí a pandemia. Né? Você acha que foi por acaso que teve a pandemia? Não tem uma folha de árvore, uma folha de grama que se move se Deus não quiser. Ele controla tudo. Deus controla tudo. Por que nós passamos ser humano? Por que o animal não morreu? Teve um animal que teve pandemia, teve o Covid-19. Nenhum animal. Eles têm o coronavírus, mas é outro. Eu posso falar porque eu sou médico veterinário. Né? Eles têm outro coronavírus, mas não mata. O coronavírus é tão fraquinho neles que mal e vai dar um sangramentozinho nas fezes. Se der. Por que isso? Você acha que é por acaso? Ah, mas foi o ser humano que inventou a vacina e acabou a pandemia. Aí tem aquelas brigas de política, né? Acabou a pandemia porque Krishna, ele quis. Vocês já cumpriram o que vocês tinham que cumprir, agora, né? Quando precisar de novo, eu mando outro vírus. Não foi o primeiro e não vai ser o último. E não só vírus, bactéria, fungo, ácaro. Outra entidade viva, o ser humano que faz você sofrer. Você tem aquele chefe chato. Você trabalha 30 anos numa empresa que tem um chefe chato, o dono da empresa. É karma. É karma. E o outro tem lá, ele trabalha num ambiente que ele gosta de trabalhar, tudo é perfeito, ele ganha bem. Ele fala, nossa, eu ainda ganho para fazer isso que eu faço. Né? Eu trabalho, eu gosto tanto, porque karma é bom. Então, Deus ele criou 3 formas da gente cumprir. O cachorro está andando na rua, o cachorro te morde. Tem 4 pessoas lá, sei lá. O cachorro vem e morde você. Por quê? Você acha que é por acaso? Nada é por acaso. Nada que acontece na sua vida material é por acaso. Tudo é perfeito. A nossa vida é perfeita. Essa é a lei do karma, ação e reação. Essa é a lei do karma. E aquele que compreende isso, por que ele vai pedir para Deus tirar o karma dele se foi Deus que deu aquele sofrimento para ele? Tem alguma coerência nisso? Você vai pedir, se aquele que te deu aquilo, você vai pedir para ele tirar. E outra coisa, não é que Deus castiga, né? Tem pessoas que falam, algumas religiões falam, né? Elas põem tanto medo no devoto, no frequentador. O devoto ele não frequenta para servir Deus, para agradar Deus. Ele tem medo de Deus. A gente não pode ter medo de Deus. Como que você vai ter medo de Deus se nós somos uma partícula da energia que envolve Ele? O que é alma? Todo mundo fala em alma, espírito, né? Mas o que é alma? A nossa escritura explica tudo. A alma é uma partícula da energia que envolve Deus. É uma centelha divina. Nós somos uma centelha divina. Uma partícula da energia que envolve Deus. Qual o tamanho da alma? Até isso está na escritura. Você pega um fio de cabelo, que é muito fininho, né? Um fio de cabelo nosso, como se o meu dedo fosse o fio de cabelo. Você corta na transversal, fica tipo uma moeda, né? Fica tipo uma moeda, bem pequenininha, porque o cabelo é muito fininho, né? Aí você divide em 10 mil partes, uma parte dessa é o tamanho da alma. Veja só como é pequena a alma. Mas é uma partícula de Deus, da energia que envolve Deus. Se nós somos uma partícula da energia que envolve Deus, somos parte dele, por que ele castigar nós? Deus não castiga ninguém. Nós não temos que ter medo de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Eu não sei se o evangélico também, as outras linhas de cristianismo, mas o católico segue, amar a Deus sobre todas as coisas. Como que você vai amar alguém que você tem medo? É possível isso? Não tem como amar alguém que você tem medo. Ou você ama ou você teme a pessoa.
Então nós temos que amar Deus, não ter medo de Deus. Né? E aí a pessoa fala, mas Deus está me castigando. Não, Ele não está castigando. Ele está dando a chance de você pagar o que você fez de errado. Quando a gente faz uma dívida, vocês são novinhos ainda, não, acho que não fizeram dívidas ainda, assim, grande pelo menos. Só cartão de crédito, alguma coisa do tipo, assim. Né? Mas quem já comprou uma casa, sei lá, né? O carro alienado, né? O carro alienado lá, né? E aí você não vê a hora de pagar a dívida, para tirar aquilo da cabeça, né? Não é, Ailton? Nós já passamos por isso. Você está numa dívida, você fala, não vejo a hora de pagar essa dívida. Né? Então, por que Deus está dando a chance da gente pagar a dívida, e aí você pede para Ele tirar a chance? Não tem coerência, não sei se dá para compreender, né, o que a nossa filosofia fala, o que está nas nossas escrituras. Porque você vai pedir algo para Deus tirar, se Ele deu para você melhorar. A purificação da alma é o sofrimento, para quem precisa. Não tem como você amar a Deus de forma pura, você amar a Deus sobre todas as coisas, se você tiver uma dívida. Quando você vai comprar uma casa, eu não me lembro se carro também, qualquer financiamento assim, vai lá, certidão vintenária, né, que chama. Não sei se tem algum advogado aí, né? Mas acho que chama certidão vintenária. Se você tiver o nome sujo, SPC Serasa, você não consegue. Você não vai conseguir amar a Deus de forma pura, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que você ama teu filho. Quem ama a Deus mais do que ama o filho? Não ama. Se está falando que ama, é hipocrisia. Uma vez eu estava na igreja católica, que uma prima minha, novinha, abandonou o corpo, né? Ela morreu. E aí eu fui lá. Não tenho nada contra aí, não tem essa de eu não posso ir, né? Não tenho nada contra, fui lá. E o padre, uma pregação do padre muito boa. Né? Aquele padre lá, ele tem uma pregação extremamente, assim, sabe, centrada realmente no, deve ser no que Jesus falou, né? Aí ele virou e falou, o primeiro mandamento aqui é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E todo mundo abanou a cabeça assim, né? Balançou a cabeça. Ele falou, e quem que ama a Deus mais do que ama o seu filho? O padre questionou no meio da igreja, a igreja lotada, igreja lá do Nossa Senhora do Bom Parto, não sei se vocês conhecem ainda Tatuapé. Igreja grande, né? Quem ama a Deus mais do que ama seu filho? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Claro que não. Claro que não. Né? E como que a gente pode amar a Deus? Aí que entra a nossa filosofia. Deus deixou para nós como Ele gosta que a gente sirva a Ele, para deixar Ele feliz. Quando você, né, o Ailton, a Márcia aí, eles estavam namorando lá, não sei o quê, você fazia de tudo para agradar ela. E ela também. Depois o relacionamento vai 30, 40 anos, né? Já não tem aquele negócio tal, assim, tão intenso. Mas no começo, para conquistar, você faz de tudo para agradar o outro. Então, Deus, Ele falou o que Ele gosta que a gente faça para agradar Ele. Não tem como você amar alguém se você não serve. Não sei se vocês têm animal, todo mundo deve ter animal de estimação, né? Hoje em dia quase todo mundo tem, né? Então, como que você começa a amar o animalzinho? Você vai comprar ele, ou vai no pet shop, ou ganha, né? E de repente na hora, assim, você tem 4, 5 na ninhada, 10, você escolhe o mais bonitinho e tal. Mas fica um dia na tua casa, 2 dias, você não troca. Cachorro, ele tem o Código de Defesa do Consumidor, é que nem para você comprar um óculos, comprar qualquer coisa, um celular. Você tem o prazo lá de devolver. Eu acho que são 30 dias, né? Ou 3 meses, eu não me lembro direito, né? Mas acho que são 3 meses, né? Você tem o direito. Se der defeito em fabricação, você pode trocar, né? E aí tem animais, por exemplo, o macho, o testículo desce mais ou menos depois de 45 dias, 2 meses. Filhotinho não tá, o testículo não tá lá, ele desce, né? Ele desce. E aí tem alguns que tem problema e não desce. E você tem o direito de reclamar. Mas eu não vi até hoje uma pessoa que não seja criador, que ele vive daquilo, que ele compra um cachorro e não desceu o testículo depois de 2 meses, ele já tem amor pelo cachorro, ele não vai trocar. Não interessa se tem um testículo, se tem 2, se não tem nenhum. Não interessa se o cachorro tem problema genético. Ele ama o cachorro em 1 mês, nem 1 mês, você começa a amar o animalzinho. Por quê? Porque você está servindo ele. O serviço traz o amor, não é o medo. Servir Deus traz o amor a Deus. Servir o companheiro traz o amor ao companheiro. Servir o filho
Né? Você é mãe, né, Márcia? Né? Elas acho que ainda não. Né? Por enquanto ainda não são mãe. Mas a Márcia é mãe. Né? Por que você ama tanto o teu filho? Porque você serviu ele desde o ventre. E quando você estava dando em mamar para ele, né, você não estava dando o leite, você estava dando o teu amor para ele. É isso que Deus quer nosso. Deus não quer que eu ofereça a comida para ele, Ele quer a minha vontade de servir ele. Quando eu ofereço a flor para ele, que ele oferecia no altar, não interessa se é um crisantemo, que o vaso custa 20 reais. Ou se é uma orquídea que custa R$1.000 uma flor. Não interessa para ele. Ele quer o ato de eu oferecer para ele. Quando eu ofereço a comida, ele não está interessado se é a comida mais sofisticada que tem, ou se é só um arroz, se é uma fruta. Ele quer o ato, ele quer esse sentimento que a gente... E como que a gente vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus de forma pura? Servindo Ele. Então todo o nosso foco é servir Deus. Então eu já falei o que Ele gosta mais. O que Ele gosta mais, que a gente fale dEle e que a gente cante os nomes dEle. A segunda coisa que Deus mais gosta é que a gente ouça falar dEle. Veja como é fácil. Não é difícil servir Deus. Vocês estão servindo Deus agora. Desde o momento que vocês entraram aqui, subiram a escada, estavam tirando sapato, eu já estava falando de Deus. Ou não? Então vocês estão servindo Ele desde aquela hora. É difícil escutar falar dEle? Não. É difícil falar dEle? Um pouquinho, você fica meio envergonhado, né? Aí você fala, pô, mas não sei nada ainda, como é que eu vou falar dEle? Você sabe muito mais do que a maioria da população mundial. Você sabe que você não é o corpo, você é a alma. A primeira coisa que o ser humano, autorrealização, autoconhecimento, hoje está na moda, né? E aí você joga no Instagram, lá tem lá aulas de autoconhecimento, né? Cobrando não sei quanto, curso de 12 parcelas, né? Isso daí e tal. O que é o autoconhecimento verdadeiro? Você não é o corpo, você é a alma. Nós estamos nesse corpo agora, mas nós não somos o corpo. Nós somos a alma. Da mesma forma, essa planta não é artificial não, tá? Todo mundo pensa que é artificial, mas ela é natural. Então, tem uma alma aqui. Tem bilhões de almas, porque tem uma alma que é a planta, mas cada átomo tem alma, você imagina. Quantos bilhões de átomos tem aí na planta? Da mesma forma, o nosso corpo. Dentro do nosso corpo existem infinitas almas. Porque cada bactéria, cada fungo, cada ácaro é alma, cada átomo é alma, tudo tem alma. Então quando a gente canta o nome de Deus em voz alta, quando a gente escuta, esses átomos também estão escutando. E a gente está beneficiando todos eles. Tudo que é usado no serviço a Deus está tendo benefício espiritual. E aí você vem na evolução espiritual gradativa. Gradativa. Né? Então, a primeira coisa, eu sou a alma, eu não sou o corpo. A outra pergunta que faz parte dessa é uma subdivisão. Qual a minha relação com Deus? Será que alguém já pensou aqui? Qual a minha relação com Deus? Por que eu estou nesse corpo? Por que estou aqui sofrendo tanto? Aí o outro fala, por que eu tenho tudo de perfeito? Eu nunca vi alguém questionar isso, né? Mas por que eu sofro tanto? Isso daí todo mundo se questiona. Por quê? Qual a minha relação com Deus? Por que eu vivo no Brasil? Por que o outro vive na Austrália? Por que o outro vive na África? Você acha que é por acaso que uma criança está lá, você vê em documentário, né? A criança só tem a cabeça, né? O braço da criança é do tamanho da finura do meu dedo. Né? Por que aquilo? Você acha que é por acaso? O que aquela alma fez nas vidas anteriores, em outros corpos, para estar lá sofrendo daquele jeito? Nada é por acaso. Então, a minha relação com Deus. Qual a minha relação com Deus? A minha relação com Deus, a relação de qualquer alma com Deus, é servir Deus. Quando a alma é uma serva eterna de Deus. Isso é a qualidade intrínseca da alma. Toda alma, ela é serva eterna de Deus. E por que a gente não serve Deus? Por que a maioria da população mundial só pensa em si e na sua família, e nos amigos, e não pensa em Deus? Pelo menos para servir Ele. Por que isso? Porque a gente tem ilusão material. A ilusão é uma personalidade, chama Maia, não sei se você já ouviu falar. Teve uma novela uns anos atrás aí, que tinha Maia lá, né?
tinha uma personagem lá que era o nome Maia, né? Acho que era Caminhos das Índias, alguma coisa assim, a novela da Globo, né? Maia é a ilusão. Então, nós estamos encobertos pela ilusão material. E a gente acha que vai ser feliz trocando o carro no fim do ano. A gente acha que vai ser feliz comprando um iPhone, sei lá que número tá, 14, 15. Outros acham que vão ser felizes se entrarem na USP. Quem tá fazendo vestibular fala, nossa, a felicidade seria tão grande se eu entrasse na USP. Não vai, é momentâneo. Você pode estar muito feliz, estou dando um exemplo, né? Você está tão feliz que você entrou na USP, aí você olhou lá, você passou, de repente você cai e quebra a perna, já acabou toda a felicidade. Você está triste. A tristeza e a felicidade, ela muda, alternada assim, é o mundo da dualidade. Nós estamos no mundo da dualidade. Então, a tristeza faz parte da nossa vida, assim como a alegria, mas tem algo além, servir Deus. Por que a felicidade não é plena? Você vê exemplos de artistas de Hollywood, brasileiros, não só artistas, né? Mas a pessoa tem tudo material. A pessoa tem dinheiro, qualidades de quem tem karma bom. O que a pessoa que tem karma bom é? Ela é bonita. A pessoa que tem um karma bom é bonita. Por quê? Porque a beleza vai fazer ela desfrutar mais. O que é o karma bom? É a chance de você ter mais felicidade, de você desfrutar mais. Então a pessoa nasce bonita, extremamente bonita. Você vê alguém bonito, é karma bom. E não só o cara bonito, dinheiro. Aquele que tem dinheiro, ele desfruta mais. Ele vai num restaurante melhor, enfim, ele mora num lugar melhor, ele viaja onde ele quer, ele desfruta mais, ele tem mais felicidade material. Inteligente, a pessoa que é inteligente, ela tem mais opções de desfrutar. Enfim, a pessoa tem saúde. Porque não tem como, se você pode ser bonito, você pode ter dinheiro, você pode ser inteligente, se você é doente, você não consegue desfrutar. Tanto quanto se você tiver saúde. Então são qualidades para desfrutar. Isso aí vem através do quê? Você fazer o bem para os outros materialmente. Na próxima vida você vem bonito, você vem rico, você vem inteligente, você vai desfrutar. De acordo com o quanto você deixou alguém feliz. E ao contrário, aquele que faz o karma ruim, né? Aquele que faz atitudes que deixam a pessoa sofrer, não pessoas, mas seres vivos, né? Por isso a gente não come carne. Esse é um dos motivos que a gente não come carne. Eu sei que a maioria aqui, acho que todo mundo come carne, né? Vocês. Mas você acha que vai ficar impune? Eu já fui em abatedouro, na faculdade tinha que ir em abatedouro, né? As meninas choravam. As meninas choravam que estava fazendo faculdade veterinária, de ver o sofrimento de um animal. Vai no abatedouro, você vai ver. Não precisa ir no abatedouro, joga na internet, você vai ver. Mas a pessoa não tem nem coragem. A gula é tão forte. A gula é um dos pecados capitais, acho que do cristianismo, né? A gula é tão forte que a pessoa, eu não quero ver, porque eu gosto de carne. Eu não quero ver. Ela não quer ver por quê? Porque ela vai ficar com peso na consciência. E alguns ainda falam assim, né? Eu quero sangrando, né? A pessoa vai no churrascaria e fala, eu quero sangrando. A pessoa tem o prazer em comer o sangue. Olha que coisa. Isso é uma atitude demoníaca. As escrituras falam que isso é demoníaco. A pessoa gosta de comer o sangue do outro. Você acha que vai ficar impune o sofrimento que o animal teve? E não só sofrimento, você ajudou a tirar a vida dele, né? Então, não estou querendo... enfim, pegar inimizade por ninguém aqui, mas eu tenho que falar isso, está nas escrituras, né? Então, quando a pessoa vai comer carne, vai comer ovo, porque o ovo também tem matança de animais, não o ovo em si, porque o ovo em si, a galinha que está na granja, ela nunca viu um macho na vida, e nem vai ver, é linha de produção, é fábrica de ovo, né? Fábrica de ovo. Então, mas o que é feito com o macho que não bota ovo? O macho não bota ovo. O que é feito com o macho da galinha poideira? Porque tem a galinha de corte e a galinha poideira, cada genética é diferente, né? O que é feito com o macho que ele não bota ovo da galinha poideira? Ele não toma uma gota de água na vida dele, ele nasceu e já vai morrer. Ele não toma uma gota de água, ele não come nada. Jogam ele assim do lado, tem a pessoa que faz a sexagem na hora que nasce, né? Aquele monte de
de pintinho lá, e ele faz a sexagem, a galinha lá, a fêmea, ele põe do lado, porque ela vai dar dinheiro, né? Ela vai produzir ovo, e o macho ele joga. E aí o que acontece com o macho? Vem um trator lá, uma máquina, esmaga tudo para fazer ração de animal. Né? E aí a pessoa vai comer ovo? Será que a pessoa sabendo disso, a hora que ela está lá comendo? Mas a gula é tão grande que ela no primeiro dia ela pode não comer, no outro dia ela fala, mas é tão gostoso. É tão gostoso, mas vai ter o karma. Vai cumprir o karma, não tem sabendo ou não sabendo, acreditando ou não acreditando, vai ter o karma, ação e reação, terceira lei de Newton. Newton não descobriu nada. Quem fez a lei foi Deus. Né? O cientista, ele não cria nada, ele só descobre o que Deus fez. E Newton, ele descobriu a terceira lei, só que ele não viu por esse lado, porque ele não tinha fortuna espiritual para explicar dessa forma. Né? Ele explicou da forma dele, ação e reação, tal, impacto, né? Mas um guru genuíno, devoto puro de Deus, ele tem essa compreensão. Ele falou, ó, o que é o guru? O guru é o capitão do barco. Nós corpo somos o barco. O corpo nosso é o barco, é o veículo. A alma é o tripulante. Nós somos a alma, nós tripulamos esse corpo. E aí o guru, ele é o capitão do barco. Ele pega o leme. Né? Ele pega o leme, ele coloca o leme para um lado, o leme para o outro. Quando ele coloca o leme para um lado, o barco vai para um lado, ele coloca para o outro, o barco vai para o outro. E Krishna dá o vento. Krishna dá o vento para tocar o barco. Então, o guru, a função do mestre espiritual, deles que estão aqui, esse aqui que é o atual que está encarnado, né? Qual que é a função dele? Ele vai ensinar, hoje ele deu aula pela live, pelo Zoom. Todo domingo ele dá aula pelo Zoom. E aí, ele pegou, ele fala, e as escrituras falam, né? Então ele fala, isso daqui é bom para você se conectar com Deus, isso daqui é ruim para você se conectar com Deus. E aí cada um faz o que quer. Ele não fica obrigando ninguém a falar nada, a fazer nada. Ele não tem uma filmagem, ele não está filmando a gente. Né? É diferente daquela visão de Deus, né? Que tem muitos têm essa visão. Deus está lá no céu, né? Em cima de uma nuvem, ele está lá com uma sacola cheia de raio assim nas costas, né? E aí ele fala, seu pecador, e pá, atira o raio nas costas, enfim, no glúteo, né? Né? Não, Deus não é assim. Mas ele vê tudo. Deus vê tudo. Por isso que não tem, né? Hoje em dia a pessoa fala, estou aqui no templo, né? E tal, ninguém tá vendo, né? Pô, eu gostei desse sininho aqui, né? O cartão, pô, é legal, eu vou levar para casa, né? Aí tem pessoas que têm essa índole, né? E aí pega e fica olhando para ver se não tem câmera, né? Porque, né? Mas tem umas câmeras pequenininhas assim, né? Aí fica olhando e tal. Mas não adianta, mesmo que você faça algo errado, Deus viu. Porque a gente tem Deus dentro de nós. Deus está olhando a gente, o nosso coração. Onde está a alma? A alma está no coração. A alma fica alojada no coração, bomba. Por isso que fala amor e tem o coração, né? O ser humano, a maioria não sabe por quê, mas a alma está dentro do coração. Isso está nas escrituras. E aí tem Deus olhando a gente dentro do nosso coração também, olhando nossa alma. Como um passarinho, o exemplo que eles dão assim, você tem um galho numa árvore, que nem tem uma árvore grande aqui, Deus está lá no galho, e aí nós somos o passarinho, a gente vai comer, a gente briga com o outro para procriar, a gente vai se defender, e Deus está vendo tudo. Não tem como você esconder embaixo do tapete a sujeira, Deus vê tudo. E você vai ter a reação sobre o que você faz. Não tem como fugir disso. Mas qual a melhor forma que você tem de viver, então, né? Autoconhecimento. Eu sou uma alma eterna serva de Deus. Esse é o autoconhecimento. E autorrealização, que é outro termo hoje que está na moda, né? Autorrealização. Quero me realizar. Mas você quer ser realizado de que forma? Ser o cara mais rico da Moca? O Ailton quer ser a pessoa mais rica da Moca? Qual do Brasil, do mundo? Você quer ser a pessoa mais... Você quer ser o presidente? Você quer ser o prefeito agora? Qual que é a realização da pessoa? O que ela quer na vida? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que eu quero na vida? Né? O que eu quero? Porque passa muito rápido. Vocês têm 20 anos, né? 20 e poucos anos e tal.
né? O Natan, ela, qual que é o nome de vocês? Meu é Ingrid. Hã? O meu é Ingrid e das duas é Giovana. Giovana, mas chance que tem duas, Ingrid, tá? Então, né, esses são novos. O que você quer? Você fala, eu vou viver 80 anos, mas o que eu quero? Você está com 80 anos lá, no leito de morte, e fala, será que eu realizei o que eu queria? Qual que é o que você quer na vida? E a Escritura fala, qual a meta última da vida? Qual que é a meta? Qual que é o objetivo final da vida? Quando você chegar no fim da vida, você fala, consegui ou não consegui o que eu queria? E a Escritura fala, a meta final da vida é amar a Deus de forma pura. Essa é a meta última da vida, amar a Deus de forma pura, a meta da alma. A meta do corpo é ser eternamente jovem, né? As pessoas puxam, fazem plástica, e puxa aqui, puxa lá, mas sempre vai ter uma pelanquinha aparecendo. Não adianta você querer ir contra a natureza. Nós somos a alma, nós somos o corpo, né? Você pode treinar a vida inteira na academia, você tem um corpo legal, né? Não é nada contra, né? Nada contra. Eu acho legal a pessoa manter a saúde, né? Eu também sou professor de educação física, né? Então tá na minha área, né? Você tem que manter, né, o corpo e tal, né? Porque sem o corpo saudável você não serve Deus. Mas não é a meta última da vida. Algum dia você vai cair. Algum dia, cair que eu digo, algum dia você vai ficar no estado que você não vai conseguir nem andar. Né? Algum dia, por mais que você consegue retardar, mas você não consegue evitar a morte do corpo. A planta vai morrer, eu vou morrer, vocês vão morrer. Nada é eterno no mundo material. Nada é eterno, tudo vai acabar no mundo material. Tudo morre, tudo acaba. E a meta última da vida qual é? Amar a Deus de forma pura. Não tem nada mais importante que isso. A maioria está iludido, acha que a meta última é eu morar no lugar que eu quero, eu comprar um apartamento, eu ter não sei quantos filhos, e aí eu ter todo mundo saudável, né? E aí as pessoas pedem, né? Está lá no ventre da mãe a criança ainda, né? E aí fala, nossa, tomara que ele venha com saúde. O importante é ele vir com saúde. O importante é ele crescer, ele sair do ventre, crescer e amar a Deus de forma pura. A gente olha todo mundo como corpo, a gente não olha como alma. Essa é a diferença de um devoto puro. Ele te olha como alma. A mãe gosta de você, o pai gosta, claro que gosta, né? Aí ele gosta de você corpo. Porque o pai e a mãe não sabem que você é alma, a maioria pelo menos. Aí você sai de casa e fala, ó filho, vai chover, hein? Leva o guarda-chuva. Né? Aí tá aquele frio, né? Que nem há uns dias atrás aí fez bastante frio, né? Filho, você levou blusa, de noite vai esfriar. O pai e a mãe, eles gostam, mas eles veem você como corpo. Um guru, um devoto puro, ele vê você como alma. Por isso que ele vai te instruir da forma que a mãe instrui para você comer direito. Filho, come verdura, não fica comendo isoporzito, né? Aqueles isoporzitos, né? Feito de isopor aquilo, não tem gosto, não tem nada, não tem nutriente, não tem nada, né? Então, a mãe fala, come verdura, come isso, come fruta. A mãe não está preocupada só, e o pai só com o teu corpo, né? Mas você não é o corpo, eu não sou o corpo. Essa é a grande diferença da nossa filosofia para as outras, né? Como eu falei no início aí, perguntei, alguém é vegano aqui, né? Não tinha nenhum vegano. Se tinha, ficou acanhado, mas não tem nada contra o vegano. Mas o veganismo é uma visão o quê? É uma visão mundana. Quem criou o veganismo? Não foi Deus. Deus adora leite, Deus adora queijo, Deus adora iogurte, Deus adora manteiga. Esse fogo que eu fiz aí é algodão com ghee. Ghee é a manteiga clarificada. Não foi eu que inventei, está na escritura. Deus adora laticínio. Aí o vegano fala, não, mas coitada das vaquinhas. Mas ele está vendo a vaquinha como corpo. E a nossa filosofia vê a vaca como alma. Não só a vaca, qualquer um. Então, quando a gente oferece o leite para Deus no altar, ou a manteiga, ou qualquer tipo de laticínio, a gente está beneficiando a alma que está na vaca. Eu estou beneficiando a alma que vive naquela vaca. Eu não estou preocupado com a vaca. Porque a vaca, se ela está numa ordenha mecânica, claro que ela sofre. Claro que ela sofre na ordenha mecânica. É a indústria do leite. Né? Mas por que tem a outra vaquinha, que é a mesma espécie, e está lá na ordenha manual? E ela alimenta o bezerrinho dela.
Por quê? Se é a mesma uma vaca, a outra é vaca. Porque a vaca também tem karma. Tudo tem karma. A vaca que está lá numa ordenha mecânica, ela tem o karma dela de estar sofrendo daquela forma. Da mesma forma que a outra vaquinha que está lá na ordenha manual, ela não sofre tanto. Em relação a você apertar o teto dela para tirar o leite e você ter uma sucção, não tem como comparar o sofrimento. Né? Mas ela tem que cumprir o karma dela e a outra tem que cumprir o outro karma. Então a gente vê todo mundo como alma. Se vem alguém aqui e eu não explico, a pessoa fala, pô, o cara é maluco. O cara fica dando volta numa planta. Né? O cara dá a volta na planta. Aí o cara reza para a planta. O cara é maluco. Tem que internar o cara. Tem que interditar ele. Mas eu não estou fazendo para a planta. Da mesma forma que eu não estou fazendo para a imagem, como o pessoal fala, idolatria. Eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para uma associada de Deus. Alguém que Deus gosta. Né? Então, essa é a diferença, né? O nosso foco. Então, as 3 perguntas básicas, né? Que vocês têm que sair daqui, pelo menos, sabendo isso, no intelecto, porque para passar isso para a alma, tem que treinar, tem que praticar. Mas no intelecto, pelo menos, quem eu sou? Eu sou uma alma eterna serva de Deus. Eu sofro porque eu tenho meu karma. Eu sou feliz porque eu tenho meu karma, bom ou ruim. Né? Qual a meta última da vida? Amar a Deus de forma pura. O que é amar a Deus de forma pura? Servir Ele e as outras almas. Servir as outras almas. Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. E como chegar na meta última da vida? Eu falei os 2 principais. Falar de Deus e cantar os nomes de Deus. E escutar falar dele. Tem oferecer também água para Deus. Oferecer maçã, fruta para Deus. Mas eu falei maçã, mas qualquer fruta, né? Também é um serviço a Deus. Você vai tomar água na tua casa, você vai chegar agora, está calor, um suco, né? Você pegou, pôs no copo. Pô, primeiro lembra de Deus, fala, Deus aceita. Não precisa falar ou pensar com o olho fechado, não interessa como. Deus não tá, ele tá querendo que você pense nele. Que você saiba que ele é o primeiro. Não é para nós. Tudo é para ele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Tudo foi criado por ele e tudo é para ele. Né? Mas uma coisa que vocês nunca ouviram falar, não foi Deus que criou o mundo. Né? Ele teve o assessor dele que criou o mundo, que é o Senhor Brahma, semideus. Né? Então tem algumas filosofias que falam, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no outro. Primeiro que não foi Deus que criou, foi o Senhor Brahma, o assessor dele, o semideus. E Deus não precisa descansar. Você acha que Deus tem canseira? Por que Deus tem canseira? Deus não é ser humano. Deus não é ser humano. O ser humano trabalha aí durante a semana, fim de semana, e fala, tenho que descansar. Eu tenho que dormir. Né? Deus não precisa de nada disso. Né? Então, é uma compreensão. Né? Na verdade, toda religião, toda filosofia que tem, ela vem dos Vedas. Os Vedas é a verdade. O que Deus falou. Para o Senhor Brahma. O Senhor Brahma foi o primeiro a escutar tudo. Que é quem criou o universo material. O primeiro ser do universo material é o Senhor Brahma. Ele escutou tudo de Deus. Tudo, tudo. Só que cada era que existe tem uma prática devocional. Existem 4 eras. Né? Os nomes são meio complicados, né? Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Nós estamos em Kali Yuga, a era da briga, a era da desavença. Né? A era que um quer puxar o tapete do outro. Quem já trabalhou em empresa, já trabalhou em qualquer lugar, tem sempre alguém que quer o teu lugar. E não é só empresa, né? Você namora com um rapaz, ele namora com uma menina, pode crer que tem alguém de olho no teu companheiro. Tem alguém querendo te tirar ele. Isso é o mundo material agora em Kali Yuga, a era da desavença, né? Mas, assim como tem as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e depois vem primavera, verão, outono e inverno, os ciclos de Yuga, de eras, existem, e vai renovando, e vai renovando, e vai renovando. Nós estamos na pior agora. É a pior, mas é a era mais fácil para a gente servir Deus. Em outras eras, você tinha que meditar, mas meditar muito. Você tinha que fazer cerimônias de fogo, com muitos mantras. Hoje em dia é só cantar os nomes de Deus de forma pura, congregacionalmente. Cantar congregacionalmente.
Porque eu estava falando no início do Masaru Emoto, né? Todo som entra no átomo. Agora a gente vai dar um pouquinho de aula de química. A gente já falou da lei de Newton, né? Agora elas não devem estar gostando muito porque né, ninguém gosta, principalmente química, né? Mas química, tem o átomo lá, tem o núcleo do átomo, o que tem em volta do núcleo? Os elétrons, girando na órbita. Esse espaço que eles giram na órbita, cada elemento atômico, cada componente tem 2, tem 3, várias órbitas, né? Enfim, mas esse espaço é o éter. E o som entra no éter. E nós somos feitos de átomos. Então, se você cantar os nomes de Deus, isso vai entrar em você matéria também. Não atinge só a alma, atinge tua matéria também. Você entra em outra frequência. Se você escuta desgraça, se você é aquela pessoa fofoqueira que só fica olhando o defeito nos outros, né? Esse dedo é um dedo impuro, porque o nome fala indicador. Como chama esse dedo? Indicador. É o dedo impuro. Quando a gente canta o nosso terço Japamala, a gente tem um saquinho, a gente não pode tocar com esse dedo as contas, o terço. Ele fica para fora, porque ele é indicador. Então, se você quer ter uma vida melhor, né, fisicamente, materialmente, mas principalmente espiritualmente, não olhe o defeito do outro. Não olhe o defeito do outro. Não veja notícias mundanas, porque a notícia mundana é só falando mal do outro. Tudo bem, ele fez errado, ele roubou, não interessa, ele vai ter o karma dele. Não é você que vai julgar. Nós não temos o poder legislativo, não somos nós que criamos a lei de Deus, né? A lei universal. Não somos nós não somos legislativos, nós não somos nem deputado, nem senador, nem vereador. Nós não somos o poder que julga, nós não somos juízes. O poder judiciário não pertence a nós, e nem o executivo. Não somos nós que executamos a lei. Nós não temos esse poder, isso pertence a Deus. Na verdade, é o assessor dele que cuida disso. Então, não tem que julgar o outro, apontar o dedo. Você vai numa reunião de família, hoje é domingo, né? Vocês vieram aqui, né? Vocês vieram no templo. Mas quem está jantando com a família tal, está falando mal de um, do outro, do político. Aí tem briga entre a família, né? Um é capaz até de bater no outro, mas é o irmão, aí ele bateu por causa de um político. Olha a que ponto chega a loucura do ser humano. Brigar com um amigo, eu já vi isso, a pessoa brigou com um amigo por causa de política. Por causa, ele tá falando mal do outro e o outro fala mal do outro. E aí fica aquele negócio de um falar mal do outro. Isso não vai levar a lugar nenhum. Espiritualmente isso destrói nós. Internamente na alma e externamente também no físico. Né? Então a gente tem que compreender. E quem que fala tudo isso para nós? Eles. As escrituras. Por isso que a gente tem que ter um mestre espiritual, um professor. Né? Podem fazer pergunta, ninguém fez pergunta ainda, está todo mundo acanhado. Mas podem fazer pergunta. Tem muita coisa para falar, mas né, vamos deixar um pouquinho para a próxima vez, né? Senão a próxima vez eu não tenho que falar. Né? Mas tem muita coisa para falar, não se preocupa não que tem muito assunto. Né? E não existe pergunta sem resposta. Esse foi um dos motivos que eu passei por várias religiões na minha vida. Né? Não tinha resposta, ia falar com o líder. Ia falar com o líder, era o representante, né? Não com o Supremo e tal, mas com o que estava no local lá, dando a aula, né? Dando a palestra. Ia perguntar, não tinha resposta, porque Deus quer. Porque Deus quer não é resposta. Eu não aceitava isso, porque Deus quer. Desde garoto. Né? E aí abandonei, aí fui para uma outra. E aí fui ler Kardec, eu falei, pô, Kardec explica alguma coisa. Olhando Kardec explica alguma coisa, né? Aí li alguma coisa. Mas aí chega uma hora também que você vai falar com o líder e falta a resposta. Falta a resposta. Aí eu fui para o budismo. Né? Aí chegou no budismo, chegou lá também tem uma hora que faltava a resposta. Aí eu li também sobre Shivaísmo, uma parte do hinduísmo, mas também faltava a resposta. E aí até hoje, já estou 17 anos, né? Até hoje não tem resposta, não tem pergunta que não tenha resposta. Eu posso não saber, se vocês perguntarem alguma coisa. Normalmente a gente sabe porque as perguntas são mais ou menos iguais. Mas tem alguém que sabe. Não existe dogma.
Tudo tem uma resposta. Nada acontece por acaso. Então podem perguntar. O Ailton aí que, né? Pode perguntar, Ailton. Mais velho? Não ia falar isso. Eu não ia falar isso. O mais sábio. Nem sempre o mais velho é o mais sábio, né? Mas aparentemente, né? Enfim. Mas pode perguntar. Eu falei brincando do Ailton e tal, mas pode perguntar. Qualquer um. Muita informação, né? Diferente total do que a gente já escutou. Pelo menos eu. Foi muito diferente de tudo que eu ouvia. Outro dia, o ano passado veio aqui uma pessoa e ele até está no grupo, eu tenho um grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, que eu posto todo dia aula, enfim, eu falo quando vai ter festa aqui e tal, né? E ele entrou, o Ângelo. E aí ele entrou, né? Antes de entrar ele participou, ele ficou sentado onde está o Ailton aí, né? Sentou quietinho, não falou nada, só olhava, escutou atentamente, estava lá atentamente escutando, foi embora, agradeceu, tal, não sei o quê. Aí não voltou, né? Não voltou. Aí passou umas 2, 3 semanas, ligou uma mulher, né? Ela ligou e falou assim, eu queria ir aí, conhecer e tal, escutar a aula, né? Eu falei, tudo bem, você conheceu? Não, aí eu falei, tudo bem. Eu falei, eu e meu grupo. Né? Eu falei, o grupo, quantas pessoas tem no teu grupo? De repente, vem com um ônibus de excursão aqui, né? Eu preciso me preparar, né? Não é assim. Eu e meu grupo falou, a gente vem umas 7, 8 pessoas. Ela falou, tudo bem. Eu falei, né? Você só fala quando? Não, domingo que vem, ela falou, né? Eu falei, então tá bom, você me confirma, né? Porque aí eu faço comida para 7, 10 pessoas e não vem ninguém, eu não posso jogar fora a comida que eu ofereci para Deus. Comida que ofereceu para Deus não pode jogar fora, né? E aí ela pegou e falou, não, tudo bem. Aí veio, né? Sentaram aqui, tinham dois rapazes e acho que 6 mulheres, 5 mulheres. Aí vieram, perguntaram isso, aqui tinha uma que perguntava mais, né? Aí eu falei, vocês têm religião, né? Eu nem perguntei para vocês, né? Mas falei, vocês têm religião? Ela falou, a gente é da Umbanda. Ela falou, a gente também oferece comida, né? Não é para Deus, enfim, ela falou, não é para Krishna, né? É para os orixás, não sei o quê. Aí ela falou, mas o orixá é o semideus, pelo que você está me falando, eles cuidam da natureza, do fogo, disso, daquilo. Ela falou, mais ou menos, você está falando que são semideus, né? Eu falei, pelo que você está falando eu falei, nunca frequentei, né? Ela falou, quem mandou a gente aqui foi o Ângelo. Que era o senhor que veio aqui. Ela falou, ele é o líder lá, ele dá aula pra gente, ele que é o, não sei como é que chama, quem é o responsável pelo centro de Umbanda lá, né? E ele mandou, ele falou que a gente tinha que vir aqui escutar a aula, ela falou, né, e tal. Eu fico feliz, né, que vocês estão aqui e tal, né? Mas não tem assim, ninguém é contra ninguém. A gente tem que respeitar o outro. Eu posso não concordar com a prática dele, ou de outro, enfim, mas eu não tenho que ser contra. Todo mundo está na busca por Deus, né? A Escritura fala, qual que é a religião mais elevada? Ele não fala em nome, nada, né? O próprio Deus falou, né? É aquela que quer me servir, me amar, sem querer nada em troca. Não interessa o nome, se a pessoa está querendo aquilo, é a religião mais elevada. Você não está interessado no teu mundo material, como hoje a maioria por aí que eu conheço, pelo menos, né? A maioria reza para Deus querendo uma vida melhor material. É isso ou não é? Né? Se alguém tem uma outra visão, pode falar. Né? Mas a visão hoje, eu quero que Deus me sirva. Então está invertido o papel. O papel está totalmente invertido, né? Eu quero que Deus me sirva. Eu quero ir na igreja, eu quero ir na sinagoga, eu quero ir no templo, mas que eu consiga uma vida material melhor. Eu consiga sarar dessa doença, eu consiga entrar na faculdade, eu consiga me formar, depois eu consiga entrar numa empresa legal, que eu consiga um marido bom, uma mulher boa, enfim. Né? Então, isso é um tipo de religião, é uma conexão com Deus, mas não é a mais elevada. A mais elevada é você servir Deus sem querer nada em troca. E Ele dá em troca. Cada passo que nós damos na direção de Deus, Ele dá 10 na nossa direção. Isso também está nas escrituras que a gente segue, que eu sigo. Mas como que Deus retribui? Não é com nada material. Ele vai retribuir com mais fé nele.
com mais serviço a Ele, limpando todos esses chamados anarta, maus hábitos que nós temos. Quando você pratica, você vem no templo, você come a comida que for oferecida para Deus, você escuta falar de Deus ou na live, ou presencialmente, você está limpando a tua alma. Eu estou limpando a minha alma. E não tem nada mais elevado do que limpar a alma, porque nós somos a alma. Vocês ainda têm muito tempo de vida aí, talvez 50, 60, 70 anos, depende do karma de cada um, né? Mas eu e Ailton, né? Se a gente chegar a mais 30, 40 anos, já está no lucro, né? Já está no lucro. Eu fui bem otimista, né? Eu brinco que nós estamos no último terço. Sim. Né? Eu já passei de 60 anos, então estou no último terço. Com certeza, não sabemos quanto. A gente não sabe se a gente vai morrer agora ou amanhã. E pode acontecer, de qualquer forma. E sabe o que o guru fala, o mestre espiritual fala? Quando você comemora, né? Nossa, eu fiz 60 e poucos anos, né? Cada ano que passa não é um ano a mais, é um ano a menos. Porque a gente tem prazo de validade. Só não está marcado. Fazer do que não fazer. Oi? Mas é melhor fazer do que não fazer. Não, então, mas cada dia que passa não é um dia a mais, é um dia a menos. Mas o mais difícil de entender, pelo menos para mim, do que você fala, é a questão do karma, né? Porque quando você começa a pensar, você está pagando por alguma coisa que você fez numa outra vida. Sim. Mas essa sequência, ela pode ir muito para... Você teria que retroagir muito para entender como uma pessoa chega numa situação de sofrimento tão grande nesta vida, né? Então, eu não sei se ela consegue ter feito tanto mal na vida anterior, ou são muitas vidas fazendo mal, e aí... Mas é que pra gente é muito complicado você ver, por exemplo, uma criança que nasce com um problema... Sofrendo, tetraplégica, enfim. Traz um sofrimento para todo mundo no entorno dela, né? Mas todo mundo que está sofrendo em torno dela tem o karma de sofrer com aquela criança, não é só ela que sofre. Tudo é perfeito. Se você tem um problema na família, todo mundo que está sofrendo, se você tem um problema no país, todo mundo que está sofrendo está lá, não é por acaso. Você vê o caso aí de alguns países da América hoje. Não vou entrar em detalhes e tal, né? E aqui também não é lugar de falar em política, né? Mas a gente tem que dar exemplos. Por que a pessoa está sofrendo? Porque não é por acaso que ele nasceu naquele país. Nada é por acaso. Aí você falou, Ailton, né? A gente, para estar no corpo humano, nós já fomos todas as espécies que existem. Estão nas escrituras também. A gente já foi ácaro, bactéria, fungo, ameba, unicelular. A gente já foi animal aquático, terrestre, animal que voa, já fomos planta. Tudo que tem no mundo a gente já foi. Não que a gente já foi, a gente já teve nesse corpo, nós alma. E cada corpo que você tem, você produz karma. E o único corpo que não pode não produzir karma é o corpo humano quando serve Deus. Então você imagina, a gente já passou na escritura, fala, por 8 milhões e 400 mil espécies. 8 milhões e 400 insetos, aranha, barata. O pessoal não gosta muito, né, quando fala isso, mas a gente já foi, já teve no corpo desses insetos, animais. Não a gente propriamente, a alma. Um pedacinho da alma. Não, a alma. A alma? A alma não se divide. A alma não tem divisão. Krishna falando Bhagavad Gita, a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser queimada, a alma não pode ser dividida, a alma não pode ser secada. Nada do mundo material vai interferir na alma. Então, nós somos alma. Aquela partícula que eu falei, uma parte de 10 mil de uma moeda tirando do cabelo. Essa partícula. Por isso que a gente coube numa bactéria, a gente coube num vírus. É menor que um vírus. Né? O pessoal falou tanto em vírus, ninguém tem noção do tamanho do vírus. Né? Ninguém tem. Você só olha o vírus no microscópio eletrônico. No microscópio óptico você vê bactéria, né? Você vê algumas coisas, mas o vírus não. E, então, nós viemos acumulando karma em todas essas vidas.
E aí chegamos no corpo humano. E aí chegamos no corpo humano, a gente continua produzindo karma. Porque é infinito a produção de karma. E daqui para onde nós vamos? Depende do que você fizer nessa vida. E nas anteriores que você já vem também. Depende da atitude. Por isso que a gente tem que mudar a nossa atitude. Mas, se você continuar nesse ciclo de vidas, se você não servir Deus da forma correta, você não vai ter um corpo humano na próxima vida. A chance é menos de 1%. Por que Deus vai dar um corpo humano para a gente de novo, se Ele já deu esse corpo humano, que é o único corpo que pode pensar, eu não sou o corpo, eu sou a alma, e eu tenho que servir Deus. O animal não tem como pensar nisso. O animal está vivendo lá, a consciência dele é muito pequena. A planta, menor ainda. Mas o ser humano é o único que pode pensar, eu não sou o corpo, eu sou a alma. E eu sou a alma, eu sou uma eterna serva de Deus, eu tenho que servir Deus. E aí aquele que compreendeu isso nessa vida, ele começa a servir Deus. E no momento que você está servindo Deus, você não produz karma. Agora aqui nós não estamos produzindo karma. Nenhum de nós. Porque quando a gente toma uma água, hoje eu estou sem água aqui, né? Mas quando você toma um copo de água, existem trilhões e trilhões e trilhões de micro-organismos naquela água. Quando você respira, você está matando trilhões de micro-organismos. Senão você morre. Mas quando você serve Deus, você não produz karma por estar matando esses trilhões de micro-organismos. Se você está no mundo material sem servir Deus, você vai cumprir karma por estar matando tantas trilhões de seres. Olha só como é complexo. Então a única forma de não produzir karma é o momento que você serve Deus. E aí, vida após vida, nada é perdido. O que você faz espiritual não é perdido. Você treina na academia, você fica com o corpo legal, fica sarado, você fica com a saúde boa, aquele que faz Hatha Yoga, né? E nada contra, né? Você tem que trabalhar o corpo porque a alma vive dentro desse corpo. Mas tudo isso vai ser anulado, você não carrega para a próxima vida. Aquela pessoa que faz uma asana de Hatha Yoga, que ele fica naquela posição que ninguém consegue, ele não vai ter nada na próxima vida em relação a isso. Mas o que você fez servindo Deus, você carrega na alma. A vida é para a vida eterna. Vocês estão aqui hoje, 2 horas, 3 horas, vocês vão ficar aqui escutando falar de Deus. Vocês vão carregar essa fortuna espiritual, acreditem ou não, né? Mas eu acredito. Então, vocês vão carregar isso para a eternidade. Quando você compreende isso, você fala, por que eu vou me dedicar tanto ao mundo material? Eu vou me dedicar tanto ao meu corpo, à minha família, tudo, se tudo isso é temporário. Eu vou me dedicar a algo que é eterno. A pessoa que compreendeu isso, aí realmente ela começa a servir cada vez mais Deus. E aí Deus, ele dá a retribuição que eu falei. Quando você deixa Deus feliz, que ele está vendo que você... Porque nós somos uma parte dele. Né? Quando ele vê que ele tá feliz de ver que você está querendo ele, você está querendo ficar com ele, você está querendo realmente servir ele fica feliz. E ele dá um pouquinho dessa felicidade para nós em forma da alma. Ele dá a felicidade da alma. A felicidade, quando você começa a atingir a felicidade da alma, não tem nada que supera isso. Não é comer uma pizza no Ângelo, entendeu? Ou em qualquer lugar. Não é num restaurante, não é passear onde você quiser. Não é desfrutar de nada material. O prazer da alma, ele é insubstituível. Nada se compara ao prazer da alma. Mas para você ter isso, você tem que praticar. A mesma coisa você falar, pô, correr é tão ruim, você começa a correr, né? Não sei se vocês já treinaram e tal, né? Eu era atleta. Então, você fala, nossa, tem uma hora que dói, e dói o baço, e dói a coxa, e a coluna, e dói tudo, eu não gosto de treinar, eu não, né? Mas aí vai chegar na fase que você está na corrida, estou dando exemplo da corrida, né? Você entra no estado do equilíbrio. O estado do equilíbrio, quem já treinou parte aeróbica sabe, dá aquele bem-estar. Você tem um bem-estar que nada é superior àquilo. Por quê? Você descarrega endorfina, serotonina, tal. Isso é material, estou falando, né? Então, agora acontece o seguinte, quando você começa a servir Deus, você começa a sentir isso na alma. O bem-estar na alma. Eu tenho uma fração desse gosto
superior. Uma fração eu tenho. Senão eu não estaria aqui agora. Se você olhar materialmente, o que eu estou ganhando aqui? Não. Eu estaria lá embaixo com a minha esposa, assim, no Netflix. Na companhia dela, entendeu, né? Aí eu vim, eu limpei o templo, eu cozinhei e tal. Aí fiz a cerimônia, estou falando de Deus. Para quê? Se eu não tenho nenhum sabor por isso. Você só faz o que você tem algum prazer. Se não for prazer, ninguém gosta de tomar injeção. Né? Alguém gosta de tomar injeção? Vai perguntar para um diabético se ele gosta de tomar injeção. Todo dia ficar se picando. Vai perguntar para ele. Ninguém gosta. Você só gosta, você só faz algo que você tem prazer. Então por que eu estou aqui? Por que tem pessoa aqui na live todo dia assistindo? Né? Por quê? Porque tem um gosto superior. É superior. Dá para explicar? Não, mas é gostoso. Você tem mais prazer em falar de Deus do que estar com a esposa. Nesse momento. Você tem mais prazer de comer uma comida que foi oferecida para Deus do que ir numa pizzaria ou ou ir num restaurante. Ou, de repente, você tem mais prazer em estar todo dia aqui fazendo serviço para Deus no templo do que estar viajando. Dá para explicar isso? Eu não tenho como provar. Tem como provar que Deus existe? Não. Mas você prova que Ele não existe? Também não. Né? O que não é material não dá para provar. A ciência prova que é material. Como que a ciência prova? Através de aparelhos, mas tudo tem átomo no meio. Você vai olhar no microscópio, é feito de vidro, a lente, tem átomo. Você vai olhar uma luneta, tem átomo. Você vai em um aparelho de ultrassom, tem átomo. Tudo tem átomo. A ciência não explica o que não tem átomo. Deus não é átomo. Deus não é matéria. A alma não é matéria. O ser humano nunca vai provar que a alma existe. Por quê? Porque não tem átomo. Né? Então, né, não sei se é claro isso, mas a lei do karma, a gente está cumprindo. A gente está cumprindo. Tanto o karma bom como o karma ruim faz a gente vir para o mundo material. Porque o mundo material é o único lugar que a gente cumpre karma. É o único lugar que cumpre karma. Então, ele te atrai para o mundo material. Karma bom ou karma ruim vai te trazer para o mundo material. O serviço a Deus vai te afastando do mundo material. Porque você não produz karma e você está ganhando fortuna espiritual. Quanto mais a fortuna espiritual que eu tenho, que vocês têm, se vocês têm, senão vocês não estariam aqui agora. E vocês ganharam mais. Essa fortuna espiritual vai acumular para a próxima vida. Já está acumulando. Vai para a próxima vida. E na próxima vida, se vocês nunca mais vierem aqui no templo, a maioria não volta. A maioria esmagadora não volta. Né? Por quê? Porque não é fácil você se conectar com Deus. Tem que ter um sacrifício. Né? O Ailton, a Márcia, em que nós somos mais idosos, né? Não idosos, mas mais vividos, né? Experientes. A gente sabe que para conseguir algo material, você tem que ralar. Você tem que fazer um sacrifício. Mas eles já sabem. Né? Também já. Também já. Aprenderam. Só na parte de estudar, entendeu? Você sabe que você vai... Não existe prova difícil. Existe o aluno que não estudou. Não existe prova difícil. Nossa, acaba a prova, né? Faz muito tempo, né, que eu terminei a faculdade. Mas, nossa, a prova foi difícil. Não é que foi difícil. Você não se preparou. Verdade. Aquele que se prepara, nada é difícil. É difícil se conectar com Deus? Não. Você tem que se preparar. Como que se prepara? Vindo no templo, cantando mantra, comendo a comida que oferecer para Deus, todas as práticas que ele fala pra gente. Né? Aí você está preparado. E na próxima vida você vem mais preparado. Você já começa onde você parou nessa. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou, né, o Ailton? Você fala, pô, eu já tenho um patrimônio aí, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho algum dinheirinho aplicado em alguma coisa aí, Tesouro Nacional, sei lá o quê, né? Tesouro Direto. Você tem alguma coisa. Você imagina se você já nascesse com o que você conseguiu nessa vida, né? Não é assim. Você nasce sem nada. Mas a vida espiritual não. Você vai começar onde você parou. De repente, se você fizer muito serviço nessa vida, na próxima vida você nasce na família de alguém que já frequenta.
No ventre da tua mãe, a tua mãe estava comendo a comida que foi oferecida para Deus. Então você já está ganhando fortuna espiritual no ventre da tua mãe. Se você está lá, tua mãe está cantando o terço, né, a japamala, ela está cantando em voz alta, você está no ventre da mãe, você já está escutando. Veja só como a coisa funciona. Pode acontecer isso? Claro que pode. E quando você se tornar um devoto puro de Deus, você nunca mais volta para cá. Nunca mais você volta para o mundo material. Aí você vai viver com Deus. Viver com Deus não é como as pessoas... eu vou ser bonzinho durante 10, 20, 30, 40, 80 anos, vou viver eternamente com Deus. Isso é uma visão muito simplória. Não é assim. Isso é muito simples. Como que a gente não tem noção do que é eternidade? O que é eternidade? Nós não temos noção. 100 anos a gente acha que é muito, viver 100 anos. Né? A eternidade, a Escritura fala, a eternidade é um grão de areia no universo material. O que é um grão de areia numa praia? Pega uma praia, não é nada, né? E debaixo do mar também tem areia, né? Não é nada. Você imagina um grão de areia no universo material, galáxias que os cientistas estão descobrindo agora que existem. Galáxias, não é só esse plano que a gente conhece. O que é um grão de areia? Nada. Isso são 100 anos do humano na eternidade. E a gente está preocupado com agora. A maioria está preocupado com o momento. E com o futuro, até abandonar o corpo, até morrer. Tem pessoa que reza para Deus passar de uma dor de cabeça. Quem já não fez isso? O que é uma dor de cabeça perante a eternidade? Dias, que seja até o fim da vida. Você tem uma enxaqueca lá que você vai morrer com ela. O teu carro vai ter aquela enxaqueca. Você vai morrer com ela. Mas o que é mais 30, 40, 50, 80 anos perante a eternidade? Nada. E as pessoas buscam Deus para tirar um sofrimento momentâneo, pequenininho. Mas como que a gente vai começar a compreender o que eles falam para a gente? Praticando. A verdade vai entrando. É difícil engolir tudo isso, né? Tinha até uma propaganda um tempo atrás de uma cerveja, né? E aí descia, não descia direito, eu nem sei como que era direito a propaganda, né? Mas não descia reto, assim, né? Então, a verdade nem sempre era bem-vinda por nós, né? Por quê? Porque ela desce meio raspando aqui, assim, né? Então, pô, mas isso daqui não é bom, mas eu gosto tanto de fazer, né? Aquilo não é bom, mas tem que ter um sacrifício. Sem sacrifício não se consegue nada material. Sem sacrifício não se consegue nada espiritual. Nada. É fácil? Não. Se alguém te fala que é fácil viver com Deus, está mentindo. Se alguém te fala que é fácil você ser um devoto puro de Deus, está mentindo. Mas é o único caminho. E aí vai se tornando mais prazeroso. Quando você começa, não pode isso, não pode aquilo, você fala, não pode nada, eu não quero isso daqui, eu não quero, ele só fala não, e o sim, quando vem. Aí, quando você começa a praticar, o não se torna prazeroso. Não sei se dá para compreender, né? É o atleta que eu falei o exemplo, ele correr, quem já correu maratona, já correu meia maratona, sabe o quanto é duro, mas tem prazer naquilo, senão ele não ia na outra prova de novo. Tem prazer. O começo, quando ele começou a correr, fez bolha no pé, entendeu, né? Fez bolha, doeu a coxa, dói a coluna, e tá cansado, e aquilo. Depois ele vai na chuva, ele vai de qualquer jeito ele vai correr, se torna um vício, mas então é tipo como se fosse um vício. Você fala, eu quero servir Deus. Eu gosto, e você vai fazer o que você gosta. Aí você larga, né? Tem pessoas monges, ele larga a vida. Quantos monges largaram a mulher? Porque o monge não pode ser casado, né? O monge larga a mulher, ele larga os filhos, ele larga tudo e vai se render a Deus. Porque ele sentiu mais prazer nessa vida de servindo Deus do que na vida que ele tinha anteriormente. Isso acontece às vezes, é raro.
Não se preocupa não, Ailton. É raro, viu, Marcelo? Não se preocupa não. É muito raro, viu? A Marcela falou, nunca mais vou lá. A Marcela falou, nunca mais vou lá. O cara falou que o Ailton vai, né? Não, é muito raro acontecer isso. É muito raro, né? Mas pode acontecer, né? Mas aí você vai ter muito mais prazer nisso do que na vida mundana que a pessoa tinha. Né? Podem perguntar, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui pela live, mas vocês podem perguntar também. Tá mais um monólogo do que um diálogo, né? Mas podem fazer perguntas. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, algo que... Porque assim, eu estou falando da tese. A tese dos gurus, da escritura que eu sigo. Aí tem a antítese. Por dentro, você está falando, ele só está falando bobagem. Né? Isso está falando bobagem. Aí tem a síntese. Se você falar a tua antítese, a gente pode chegar num consenso. Né? Aí chega na síntese, né? Então, não se acanhe não, pode, se alguém se contrariar, a maioria se contraria com o que eu falo, né? Mas não tem problema, pode falar abertamente. Eu tenho uma dúvida, então, se as mulheres também são monges ou só os homens? Também tem mulher monge, também tem mulher... Na verdade, aí que tá, o hinduísmo, né? O hinduísmo da raiz mesmo, de outras concepções... Eles tinham aquele negócio de casta, né? Eu nunca poderia estar num altar fazendo uma cerimônia, porque meu pai não era Brahmani, né? Só filho de Brahmani, neto de Brahmani, assim vinha. Ainda tem isso aí na Índia, mas Mahaprabhu, a última reencarnação de Deus à Terra, que está com o braço levantado lá no altar, ele falou, não existe isso, qualquer um tem direito. Mulher também, por que não? Porque você se identifica como mulher. Né? Aí você é mulher, eu sou homem, o Ailton é homem, e aí a gente é brasileiro, a gente mora em São Paulo, isso é identificação errada. Nós não somos nada disso, nós somos a alma. Uma das doenças da alma, que são 5, é a identificação errada. Então tem mulher monge sim na nossa missão, tem mulher na nossa linha. O hindu, ele é meio... discrimina um pouco a mulher, entendeu? As outras linhagens. Ele tem, assim, o indiano também é assim, né? Tipo assim, a mulher, né? Eles têm uma certa... Né? Mas a nossa linha, não. Você é alma, você não é mulher. Você está no corpo de mulher agora. Mas qual foi o teu corpo na última vida? Você podia ser homem, ou um macho de alguma espécie animal, né? Então, nada garante que a gente vai ser homem, mulher, enfim, a gente não é. A gente está nesse corpo agora. Né? Então não tem isso não, tem monjas assim. É mais raro ter monjas, porque normalmente, né, na Índia principalmente, as monjas que existem são do Ocidente, olha só. As monjas, duas americanas tem, que eu conheço. Não, tem uma da Venezuela também. Né? Então, mas normalmente é homem, porque na Índia basicamente só tem homem como monge. Na Índia, né? Mas o Ocidente já o Guru falou, não tem problema, você quer se render a Deus? Porque a monja ou o monge, ele não vai trabalhar materialmente, ele não precisa de dinheiro, ele mora no templo, ele não vai nunca faltar comida, nunca vai faltar onde morar. Mas alguns que têm a perturbação da mente, eles falam, não, mas quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? A gente tem que ter a fé que Deus vai cuidar de todo mundo. Quem cuida de um passarinho que está aqui na rua? Alguém vai dar comida para ele? Né? Você vai arrumar um lugar para ele dormir? E no final do dia, no final da vida, ele dormiu, ele comeu, ele se defendeu e ele procriou. E quem controla isso é Deus. O ser humano tem um ego tão alto que ele acha que ele vai salvar a Amazônia. O ser humano tem o ego tão alto que ele acha que ele vai controlar a temperatura da Terra. Isso é ego. Isso está no controle do semideus, não está no nosso controle. Que poder nós temos de controlar? A gente não controla nem o que a gente come. Quem nunca falou, vou fazer um regime? Hoje é domingo, né? Hoje é o último dia de enfiar o pé na jaca, né? Amanhã eu vou começar o regime. Aí chega amanhã, você levanta, tem aquele bolinho, aquele negócio que você gosta, né? E aí você fala, semana que vem eu começo. A gente não controla nem o que a gente come, nem o que a gente fala. Quem nunca falou e falou, pô, me arrependi de ter falado isso? Né? Acho que ninguém. Todo mundo já passou por isso. A gente não, como que a gente vai controlar? Nem a nossa vida a gente controla, como que a gente vai controlar a vida dos outros? Né? Então, quem controla tudo é Deus. Ele controla, a gente tem que ter fé nisso. Mas como que a gente vai ter fé nele? Praticando. O segredo é praticar.
vale mais 1 grama de prática do que 1 tonelada de teoria. Olha só. 1 grama de prática mais do que 1 tonelada de teoria. A prática vai te levar para Deus. Não é estudando. Não é estudando. E aí o Guru dá o exemplo. Você pega um quadro, esses quadros aqui foram pintados à mão, esses 2 grandes aqui, né? Então, o quadro, o que é mais importante, a tela ou a moldura? O que é o principal do quadro? A tela ou a moldura? É claro que é a tela. É claro que é a tela. A moldura é o conhecimento. A tela é a devoção. É a prática. Essa faz parte, mas é uma parte que você pode trocar. Se você trocar a moldura, o quadro vai continuar. Essa é a analogia. Outra analogia que o Guru dá é o grande arroz. Elas acho que nunca viram, tá? Mas já devem ter escutado, né? Pilão. Né? O arroz com casca, né? Arroz com casca, normalmente o pessoal conhece quando tem pássaro preto que come arroz com casca, né? Mas o arroz com casca, você pega o pilão, você bate lá assim, né? Aí vai soltar a casca do arroz. O que é mais importante, a casca ou o grão do arroz? É claro que é o grão que vai te nutrir. A casca do arroz é o conhecimento, guiana. Guiana quer dizer conhecimento. E o conteúdo é o arroz. Né? Pode fazer perguntas aí, eu falei que ia olhar, não, acabei não olhando aqui. Se tem alguma pergunta. A aula feminina aqui, pode fazer perguntas. E a masculina também. Aqui não tem discriminação, porque as almas podem fazer perguntas, fica melhor, né? E vocês vieram aqui com a indicação de alguém? Você falou? Quem que é a Sara? A Sara não conseguiu vir. Ah, não veio, né? Ela tá acompanhando pela live. Ah, que legal. E quem que indicou vocês? Ela falou que foi uma pessoa que tinha conversado comigo. Vocês não sabem? Não. O interesse do Ailton e da Márcia, eles falaram antes de vocês chegarem, mas vocês têm interesse pelo hinduísmo? Qual que é esse interesse? Vocês têm religião? Frequentam alguma coisa? É o católico não praticante, né? Eu também, eu sou atleta não praticante. Quer dizer, não é. O atleta não praticante, ele não é. Né? Católico, não estou falando católico, qualquer religião, não praticante não é. Né? Então, mas é do cristianismo? A linhagem de vocês? Eu sou católica não praticante mesmo. Mas é normal. Aqui no Brasil, no mundo. Né? Ai, que susto. É o Bluetooth. Não se assuste. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto não aparece de perguntas. O Facebook é meio estranho, porque nem a amiga de vocês não apareceu aqui. Deixa eu ver por aqui. Às vezes cada aparelho que você pega aparece uma pessoa, não aparece no outro. Né? Não sei por que eles fazem isso. O que é mantra? Isso é uma coisa que eu não falei, é importante, né? O que é mantra? Hoje está na moda, né? Mantra do dia, né? Você lê lá, o mantra do dia, tem pessoa que vende mantra, né? Tem um mantra específico para você. Não, isso não existe. Mantra é uma palavra sânscrita. Na verdade, todo esse conhecimento vem da Índia, né? Tudo esse conhecimento vem da Índia. Meditação, yoga, vem tudo da Índia. E mantra é uma união de duas palavras. Man quer dizer mente. Man quer dizer mente. E traya-se, que é tra, representa, a palavra, o significado é libertar, cortar. Você liberta a mente quando você canta o mantra. Liberta a mente do quê? Do pensamento. A gente pensa o dia inteiro. A gente não consegue ficar sem pensar. Você está tomando banho, se você parar, você está pensando em alguma coisa. Você está dormindo, você está sonhando. Falando nisso, o sonho, nós lemos outro dia a aula do primeiro guru lá,
um livro dele, ele fala, o sonho também é cumprir karma. Quando você sonha com pesadelo, você está cumprindo um karma ruim. Quando você sonha com algo que você gosta, você está cumprindo um karma bom. Até o sonho. Então a gente está cumprindo karma de dia e de noite. Veja só que interessante. Eu não sabia disso, né? Por isso que é importante a gente ler também, faz parte do geral, né? Mas o Guru explicou, até no sonho a gente está cumprindo karma. Quem sonha muito pesadelo, está cumprindo karma ruim. Até no sonho. Olha como isso daí é, né? Então, é o que eu falei, não há pergunta sem resposta. Tudo tá explicado por eles. Realmente não aparece aqui o nome dela. Ela tinha o Facebook? Sim. Passei pra ela no Facebook e no YouTube, não sei por qual que foi. Ela pode ser que ela esteja no YouTube e eu não consigo ver. Então pode ser isso. Nenhuma pergunta mesmo? Aí nós vamos cantar a última canção, que está na página 104. Chama Nama Sankirtan. Nama é nome. Sankirtan, o que é Kirtan? Kirtan é cantar em voz alta. San é a forma mais elevada, é congregacionalmente. É isso daí, 104? Nama Sankirtan? Deixa eu ver no meu livro. Então vem na 54. A 54 é certeza que é Nama Sankirtan. Porque tem de manhã à noite. A gente canta de manhã também. Nama Sankirtan. 54. À noite também tem, mas esse livro é novo, tem acho que um mês, dois que nós mandamos fazer. Eu não decorei as páginas ainda. Se vocês não conseguirem cantar, não tem problema, tá? É difícil. Mas é Difícil só. até para acompanhar. Então, mas aí. Sabe que o Guru fala? Que a prática leva à perfeição. Né? Quando você foi guiar a primeira vez à autoescola, né? Você estava atrapalhado. E tem a questão de você prestar atenção no áudio, e aí quando você olha aqui, você já perdeu. Sim, porque é tudo novo, né? A palavra é nova. Vocês nunca ouviram essas palavras na vida, né? Só o Hare Krishna. Só o Hare Krishna, né? Mas aí que o Hare Krishna é fácil cantar, né? São 3 palavras. Mas aí o que acontece? A prática leva à perfeição. Tudo no começo é difícil. E aí você começa a praticar, insistência. Isso é uma coisa que Deus adora, Krishna gosta, é a persistência. Você tem que ser, não teimoso, mas você tem que ser persistente, perseverante. Você tem que, se você quer alguma coisa, você consegue. Todo mundo que quer algo consegue. Se você focar naquilo, você consegue. Mas tem que ter um sacrifício. Então, aí você fala, eu quero aprender essa canção. Você vai aprender. Eu quero aprender, você vai aprender. Se você quiser, você aprende. Mas aí tem que o quê? Tem que ficar lá, né? Tem pessoas que vêm aqui e falam assim, pô, você me manda o áudio? Eu posso mandar qualquer áudio desses daqui, das canções. Né? O rapaz canta bem e tal, né? E aí eu mando o livro também. E aí você fica lá, escutando, sei lá, algum tempo, todo dia. Você vai conseguir facinho. Uns mais, outros menos. Né? Mas vai conseguir. Então, hoje é o primeiro dia, não esquenta a cabeça. Tá? Hoje é o primeiro dia, é assim mesmo. Então vamos lá cantar. Eu vou colocar o rapaz que canta bem, porque ele tem a voz boa, ele canta bem. Isso daí alegra a nossa mente. Olha a diferença. A mente é uma coisa, a alma é outra. Até eu fazendo a cerimônia lá, quando tem um grupo aqui, que tem um que toca bem a mirdanga é aquele tamborzinho que está lá. Né? E aí o outro toca bem o carto, e tem um rapaz que tem uma voz bonita, ele canta bem, até eu fico animado lá fazendo. Olha só, mas é a mente. Não está relacionada à minha alma, porque a alma, estando sozinha ou não, a alma está servindo Deus, ela está feliz. Mas a minha mente fica animada, eu fico empolgado. Quando tem mais gente cantando, que essa pessoa canta bem, né? Se tem a pessoa que canta mal, ela toca o instrumento na batida errada, aí você fica meio desanimado, assim, mas é tudo relacionado à mente. Olha como é diferente, é sutil, né? Você fala, não é. A mente não tem nada a ver com a alma. A mente faz parte do corpo material. A alma não tem nada de material. Então vamos escutar aqui
para alguém para alegar também a nossa mente, alguém que canta bem, né? O rapaz aqui canta bem, ele é australiano. Não se assusta não, hein, Márcia, que vai tocar agora aí do teu lado. Agora já. Ainda bem que você deu um toque para não trazer o meu neto, né? Eu falei, criança não ia aguentar, entendeu? Mas ele tem 11 anos. Não, né, Mas ele se interessou, ele queria. Não, mas isso é importante. É importante. Ele se interessou. Algum contato ele tem, entendeu? É o que eu falei, já teve algum contato. Você sabe que na Índia, quem nasce na Índia é diferente de quem nasce no Ocidente, né? Chama sanskara. Sanskara é diferente. Você pega a criança de 4, 5 anos, o guru falando, o mestre espiritual falando, o monge falando, eles ficam assim, ó, prestando atenção. Mais do que um adulto aqui no Ocidente. O adulto no Ocidente, tem um rapaz que é psicólogo, que frequenta aqui, né? E ele falou que, eu não me lembro direito, mas acho que depois de 10, 15 minutos da aula, ninguém mais está prestando atenção, está todo mundo disperso. Está todo mundo disperso, né? E na Índia não, eles vêm com isso, neles, vem no sanskara deles isso. Ele fica lá prestando atenção. Ele não perturba, ele não precisa do celular para ficar quietinho, entendeu? Você vê, o pessoal da Índia. Aí eu falei, Ailton, eu falei... Não, né? mas eu acho que tem que preparar ele. Entendeu? Ou de repente vem um dia conhecer, fora do programa, né? Porque ele já estaria aqui, sabe, falando, o cara não para de falar, eu quero ir embora, eu quero comer, sei lá o A quê. gente perguntando um monte de coisa. Mas depende de cada um também, depende muito de cada um, né? Mas traz ele um dia aí, vamos marcar. Ele vem, eu falo alguma coisa pra ele e tal. Quanto antes a pessoa começar, melhor. Quanto antes começar, melhor. A pessoa fica sem os preconceitos. A criança não tem tanto preconceito quanto nós. Né? Aí eu ando na rua assim, né? Não ando com essa roupa, mas eu ando de branco, aí eu raspo a cabeça, uso esse rabinho chama cica, né? Passa essa marca na testa, e aí tem o preconceito, né? Tem preconceito de algumas religiões principalmente, né? Você tá andando na rua, a pessoa pega e fala, tenha Jesus no coração. Uma vez me pegaram uma mulher aqui na passarela do metrô Belém aqui, eu tava indo pro metrô, ela tava voltando assim, né? Vindo pra aqui pro bairro, né? E aí eu vi que ela estava olhando para mim, vindo na minha direção, né? E eu falei, ela era baixinha assim, né? Aí eu olhei e falei, essa mulher tá vindo. Aí eu vinha pro lado, ela vinha, né? Aí ela parou assim, eu parei, né? Senão eu ia bater nela, né? Ela pegou, chacoalhou meu braço e falou, tenha Jesus no coração! E pegou e saiu, né? Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, né? Mas é preconceito, não sabe que eu sigo, entendeu, né? Não sabe nada, né? Que nem uma vez também eu estava no hospital, e aí eu estava no hospital e eu estava com uma infecção que não sabia o que era, então eu fiquei no isolamento, né? Fiquei no isolamento, e aí fica uma técnica de enfermagem com cada paciente no isolamento, né? E ela olhava para mim assim, eu uso cordão, né? Tem o cordão de Brahmani, eu uso corto o cabelo, que você já viu que corta o cabelo assim, né? E aí ela olhava para mim assim, mas não falava nada. E um dia ela virou e falou, posso te perguntar? Eu falei, pô, isso aí é da tua religião? Eu falei, é. Aí eu comecei a falar para ela, né? Assim, né? Falar, nós não somos o corpo, nós somos a alma e tal. E aí ela falou, nossa, eu também acredito e tal, né? Aí ela falou, vocês são conhecidos como Hare Krishna? Eu falei, é. Aí ela falou, mas o meu líder lá, ela falou, né? Ele falou que os Hare Krishna são anticristo. Ela falou. Ele falou que os Hare Krishna são anticristo. O pastor falou que vocês são anticristo. Quer dizer, é preconceito. A criança não tem esse negócio. Então, de repente, ela aceita mais do que um adulto, né? E normalmente, como o Guru fala, cidade grande, quanto mais materialista é a pessoa, em cidade grande, né? Mais ela tem o coração duro. Ela está com o copo cheio de água. Você coloca uma gota, transborda. Então, a pessoa tem que estar sempre com um espaço para vir a informação. Ela pode aceitar ou não, mas pelo menos ela tem que escutar. Aí, né, se você está com o copo transbordando, você põe uma gota, derrama, né? Vamos cantar então na nossa quinta? Depois, na hora da comida, a gente pode continuar a falar. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya
Radha Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahavate Vignanasa Vishnapura Jahute Vinana Harishkapura Jai Gosai Jamuni Karada Jai Gosai Ramuni Karada Samara Pada Venu Mura Panchara Charana Shevi Bhakta Suniva Jadara Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yogila Janame Janame Morai Agila Jai Gosai Jote Bhaje Paravaso Jai Gosai Jai Bhaje Palavasa Krishna Nityananda Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Moina Bhakta Anande Bola Hari Gaja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Anande Bola Hari Gaja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Guru Vaishnava Pade Madhyayama Shri Guru Vaishnava Pade Vajrayama Krishna Gopal Bhakta Pariyasa Shri Guru Vaishnava Pade Vajrayama Hari Rama Sankirtan Kare Narottamada Hari Rama Sankirtan Kare Narottamada Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Shatinandana Jaya Shatinandana Jaya Shatinandana Jaya Shatinandana Jaya Shatinandana Gaura Hari Jaya Shatinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Shatinandana Gaura Hari Jaya Shatinandana Gaura Hari
Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Jaya Shakti Nandana Gora Hari, Jaya Shakti Nandana Gora Hari, Jaya Nitai Jaya Gora, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando aqui hoje conosco pelo Facebook, pelo canal do YouTube, eu não consigo ver, mas eu sei que a Sara está lá, então agradeço a Sara por estar participando conosco. Temos aqui também a Ailton participando conosco aqui, o Natan conosco, a Márcia, a Ingrid e as duas Giovanas que estão aqui conosco, né, participando. Aqui pela internet, pelo Facebook, nós temos a Mamata Moi Devidasi. Quem tem o nome Devidasi ou Prabhu, que eu falo, já são pessoas iniciadas. Existe uma iniciação. É tipo uma matrícula na escola, né? Você quer participar da escola, você faz a matrícula. Então a pessoa fala, poxa, esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho, eu quero realmente me dedicar, eu quero servir Deus de acordo com o que eu posso, com o que o Guru fala. Cada um tem um tipo de prática, claro, né? Nada igual. A pessoa fala, eu quero cantar o Mahamantra Hare Krishna, o grande mantra. Eu quero ir no templo uma vez por semana pelo menos. Eu quero começar nesse processo. Aí ela fala comigo, a pessoa fala comigo, eu falo com o Guru. Ele vai dar um nome espiritual, porque o nome Marcia, Ailton, enfim, o nosso nome é o nome do corpo. A mãe, alguém deu o nome para nós, né? É o nome do corpo. E aí o Guru dá o nome da alma pra gente. E aí você ganha esse colarzinho, que é feito da planta, da tulasi, a japamala, que é onde a gente vai cantar o Mahamantra Hare Krishna, e assim o Guru vai te explicando, ele dá aula, como eu falei, todo domingo pelo Zoom, né? E tem os livros, a pessoa fala, eu quero esse caminho, então ela se inicia. Então aqui, a Mamata Moi Devidasi, ela se iniciou, né? Ela é inclusive a discípula desse Guru aqui, do último, né? E temos aqui também conosco a Amrita Sindhu Devidasi, a Amrita Sindhu, o Doya Moi Prabhu. Prabhu é quando é homem, Devidasi é quando é mulher. O Ishan Krishna Prabhu também é discípulo desse Guru aqui, o último, né? Ele mora no Mato Grosso do Sul, ele mora longe. Ele já veio 2 vezes para cá. Temos aqui conosco também a Malini Devidasi, ela mora lá em Araraquara, está participando conosco aqui. Deixa eu ver aqui quem mais. Aqui aparece somente essas pessoas. Vamos ver no outro aparelho, de repente tem mais alguém. Enquanto isso, eu vou virar agora a imagem para o altar e as pessoas vão ver a deidade antes de acabar o programa. Enquanto isso, olha se tem mais alguém. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã às 7 horas com a cerimônia Mangalarati. Às 8 horas continuaremos a leitura do livro Néctar da Devoção de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada.